Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Muito boa noite, meus amados irmãos. É um prazer, uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui com vocês nesta ocasião tão especial em que nós comemoramos o 10º aniversário da Igreja Presbiteriana, da Congregação Presbiteriana em São Raimundo das Mangabeiras. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que nesse momento fizesse contato com um amigo, com alguém, e compartilhe o link, chame ele para esta sala de vídeo para que possa participar conosco, né? Nós um pouco atrasados por questões técnicas, mas aqui estamos para celebrar o nosso Deus e nós queremos iniciar lendo a palavra de Deus no Salmo 149, versículos de 1 ao 6, que diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores a Deus, e nas suas mãos espada de 2 gumes. Um cântico, um salmo que conclama o povo de Deus a louvar e exaltar pela sua grandeza, pela sua bondade. E eu quero neste momento orar com você.
vamos fazer uma oração de ação de graças ao nosso Deus, que tem sido tão bondoso para conosco. Oremos. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, na Tua presença nós estamos neste momento de corações gratos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, de uma forma especial, nós Te louvamos por este trabalho presbiteriano em São Raimundo das Mangabeiras, que faz agora, meu Pai, 10 anos, desde o início, quando o Senhor assim começou esta obra. Muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado o Teu povo, tem sustentado, tem fortalecido. Senhor, nós invocamos o Teu nome, a Tua presença, que o Santo Espírito tome a direção desse trabalho, de forma que toda honra e que toda glória sejam dadas ao nome do Senhor, através de Jesus Cristo, Teu Filho amado, em nome de quem nós oramos. Amém. Você que está sintonizado conosco aí através do nosso canal no YouTube. Sabemos que temos pessoas que estão nos assistindo nesse momento em várias cidades, vários amigos e irmãos. Você pode interagir conosco, você pode estar mandando a sua mensagem, você pode estar deixando lá um like, que nós estaremos posteriormente, é claro, estaremos respondendo até a sua mensagem. Não vamos fazer isso ao vivo porque não disponibilizamos desse tempo. Nós vamos então agora entoar um hino de louvor ao nosso Deus, o Inário Novo Cântico, o Inário Presbiteriano, de número 254. Nós temos vivido dias difíceis, o mar está revolto, mas esse cântico nos lembra que há um comandante supremo que está conosco. O Senhor é o capitão deste barco e a ordem dele para nós é sossegai. Hino 254. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal.
tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Amém. Esta então é a mensagem de Deus para você nesta noite, que está com o seu coração inseguro, intranquilo. Sossegai. Deus continua assentado no trono e no controle, no comando do universo. Nós vamos ainda fazer uma leitura, mais uma leitura na palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 8 ao 13. Nós encontraremos aqui o versículo que dá base ao tema, o nosso tema deste ano, que é Até aqui nos ajudou o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de todo modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Amém. Quando nós nos disponibilizamos a fazer a obra do Senhor, nós temos a certeza de que há uma guerra espiritual, de que há uma oposição. Mas nós temos a certeza também de que o Deus que nos enviou, Ele nos capacita para toda boa obra e Ele nos conduz em vitória. É isso que nós podemos atestar, comprovar durante esses 10 anos em São Raimundo das Mangabeiras. O Senhor tem estado conosco todos os dias. E quando Samuel afirma isso, até aqui nos ajudou o Senhor, de modo algum ele estava pensando que até aqui, daqui para frente não, mas é exatamente uma ideia de continuidade. Aquele Senhor que nos ajudou até aqui, Ele há de continuar nos
ajudando para a sua glória. Nós vamos orar mais uma vez. Depois desta oração, nós teremos o depoimento de um homem de Deus muito estimado por nós, que foi aquele que nos convidou para iniciarmos esse trabalho em São Raimundo das Mangabeiras, o reverendo Antônio José do Nascimento Campos. Eu poderia dizer que, para mim, um pai espiritual, um pai na fé, alguém que nos acreditou em nós e que tem sido também um referencial para nós. Nós vamos fazer uma oração neste momento, em que nós estaremos fazendo uma confissão de pecados ao nosso Deus. Onde você estiver, curve a sua cabeça e fale com Deus neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós erguemos a Ti a nossa voz, elevamos a Ti os nossos corações, os nossos pensamentos, desta feita, Senhor, para confessar ao Senhor que nós somos pecadores, falhos e fracos. Por isso precisamos de Ti, do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua graça. Ó Deus, neste momento, vai de encontro às pessoas que estão orando conosco, aonde quer que estejam sendo alcançadas por este instrumento, que o Senhor possa, o Espírito Santo trazendo a conscientização do pecado, da justiça e do juízo, convertendo vidas, restaurando vidas, perdoando os nossos pecados. Meu Pai, nós oramos a Ti porque cremos em Ti, confiamos em Ti, por isso te bendizemos e te pedimos, meu Pai, tudo isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, graça e paz. Nessa data tão importante, especial para a Igreja de Mangabeiras, nós rogamos ao Senhor que lhes dê graça e alegria. Vamos a orar comigo o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Nós necessitamos urgente dos vocacionados do Senhor na obra do Senhor. Não apenas aqui na região de Tutóia, mas eu creio que em todas as igrejas, para que os vocacionados sejam despertados pelo Senhor e possam, assim, unidos à manifestação da graça do Senhor nas suas vidas, serem os instrumentos para a salvação. Você aí em Mangabeiras, aí deve ter alguns vocacionados para o ministério pastoral, para ser missionário. Não deixe de orar por isso. Comemore esse aniversário, lembrando dessa graça. Rogue ao Senhor da seara. O Senhor abençoe ricamente vocês. Um abração. Deus abençoe. Muito bem, estamos de volta com as palavras aí, depois das palavras do nosso estimado pastor Campos. E nós queremos agora fazer a leitura do histórico do nosso trabalho em São Raimundo das Mangabeiras. Na verdade, um resumo histórico da plantação desta igreja presbiteriana em solo maranhense. Histórico de implantação do trabalho presbiteriano em São Raimundo das Mangabeiras. Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2010, chega a São Raimundo das Mangabeiras o missionário João Sátiro Silva Oliveira, esse que vos fala, sua saudosa esposa, irmã Adaleia Rodrigues Barbosa Oliveira, e seus dois filhos, André Wesley Barbosa Oliveira e Amanda Graziele Barbosa Oliveira, acompanhados do reverendo Antônio José do Nascimento Campos, pastor da primeira igreja presbiteriana de Balsas, e do irmão Carel, membro da referida igreja. A família missionária passa a residir à Rua Major Felipe de Abreu, sem número, no centro da cidade, onde fazem os primeiros contatos com os vizinhos, que demonstram hospitalidade e simpatia. No dia 27 do mesmo mês, foi realizado o primeiro culto em sua residência, com a presença de 14 pessoas, sendo 6 adultos e 8 crianças. Durante 5 meses foram realizados cultos e escolas dominicais na residência dos missionários.
No dia 10 de julho do ano em curso, realizamos o primeiro culto em um salão alugado na rua Gomes de Souza, sem número, bairro Vila Cardoso, onde foram desenvolvidas várias atividades evangelísticas, como distribuição de bíblias e folhetos, visitas, cultos ao ar livre, projeção de filmes e ações sociais. Neste salão foram batizados os primeiros membros da nossa congregação, um total de 4 irmãos, entre eles o irmão Pedro de Souza Borges, que passa a exercer o cargo de tesoureiro. Em janeiro de 2012, a congregação passa a reunir-se em um novo salão, alugado na Rua Urbano Santos, número 54, centro da cidade. Na ocasião, realizamos um culto de inauguração do novo salão, com a presença de algumas autoridades, como a Tenente Luzia, que representou o batalhão da Polícia Militar no município, o vereador Júlio da Foto Laser, na época presidente da Câmara dos Vereadores, o irmão Leonardo, representante do prefeito municipal, a irmã Jesus, coordenadora do Conselho Tutelar do município na época, e a dona Luzia Passarinho, figura tradicional na cidade e representante da Igreja Católica. O culto foi dirigido pelo missionário João Sátiro e a palavra de Deus foi ministrada pelo reverendo Antônio Campos, que continua dando assistência a esta congregação com constantes visitas para a realização de atos pastorais. Nesse período, recebemos novos irmãos como membros da nossa congregação, sendo 3 membros comungantes e 6 membros não comungantes. O trabalho segue firme, crescendo na graça do Senhor Jesus e contando com a simpatia do povo. Mas a família missionária é surpreendida com uma enfermidade na irmã Adaleia, que foi diagnosticada com um câncer na mama esquerda e submetida a uma cirurgia para retirada total da mama, passando a fazer sessões de rádio e quimioterapia, tendo que permanecer em Teresina sob os cuidados médicos. E o missionário João passa a fazer várias viagens, ida e volta, para atender às necessidades da esposa e dar a devida assistência ao campo missionário. Na ausência do missionário, o campo era assistido pelo Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Balsas e pelo irmão Pedro Borges, que muitas vezes dirigia os trabalhos com o auxílio das mulheres e crianças que já eram atuantes na obra. No início de 2013, a irmã Adaleia retorna ao campo missionário após o término do tratamento e é recebida com muita alegria por toda a congregação e pela população, que demonstra muito apreço pela família missionária. Não obstante as lutas, Deus dá crescimento à sua obra e são organizadas as primeiras sociedades internas da congregação, SAF e UCP. No ano de 2014, mais uma vez, mudamos o endereço do salão de cultos para a Rua Paissandu, número 109, bairro Conceição, onde já residia a família missionária. No decorrer do ano, realizamos vários outros trabalhos evangelísticos internos e externos, comemorando o Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, trabalho com as famílias e cultos evangelísticos em várias localidades. Com o empenho dos irmãos e o auxílio da Primeira Igreja Presbiteriana de Balsas, adquirimos um terreno e passamos a realizar esforços para a arrecadação de recursos para iniciarmos a construção do templo. Inicia-se o ano de 2015, com a desagradável notícia da reincidência da enfermidade na irmã Adaleia, e o casal missionário volta a fazer inúmeras viagens a Teresina para tratamento. Não obstante, os trabalhos evangelísticos continuam sendo realizados e os irmãos tornam-se cada vez mais participativos, demonstrando crescimento espiritual. Foram dados os primeiros passos na construção do templo com o investimento do valor arrecadado até então. Em 2016, o missionário João continua lutando dividido entre as atividades do campo e a assistência à esposa, que continua em tratamento de saúde. Por esse período, passamos a contar também com a assistência do reverendo Jeremito Silva Feitosa, presidente do Presbitério Sul do Maranhão e pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Balsas. Nesse mesmo ano é colocado o teto no novo salão, com uma oferta trazida em mãos pelo reverendo Antônio Campos, e finalizamos o ano colocando porta e janelas. Inicia-se o ano de 2017 com muitas lutas por parte do missionário, pois o quadro de saúde da irmã Adaleia agrava-se e exige maior atenção.
Porém, o trabalho da congregação continua sob os cuidados do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Balsas. O missionário João Sátiro continua indo a Teresina e retornando mensalmente para as atividades do campo. Nesse íntere, colocamos o piso morto, rebocamos a parte interna do templo e continuamos os trabalhos evangelísticos. No dia 25 de junho do ano de 2017, a nossa irmã Adaléia parte para o encontro com o Senhor, deixando os nossos corações contristados pela sua ausência, mas alegres pelo seu testemunho de vida. A partir do segundo semestre, o missionário João retorna em definitivo para as atividades do campo missionário, em São Raimundo das Mangabeiras. Os trabalhos seguem sob a supervisão do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Balsas, agora presidida pelo reverendo Jeremito. Empenhos evangelísticos continuam sendo realizados e Deus faz prosperar a sua obra. Nos dias 30 e 31 de outubro, foram realizados cultos especiais em comemoração ao 7º aniversário desta congregação e consagração do novo templo. Tivemos como preletores o reverendo Jeremito e o seminarista Rael Filgueira Campos. Após a sua ordenação, o reverendo Rael Campos assume o pastorado da Primeira Igreja Presbiteriana de Balsas, bem como desta congregação, e passa a realizar atos pastorais mensalmente. No dia 14 de dezembro de 2019, o missionário João Sátiro contrai novo matrimônio com a irmã Renata Silva Miranda, e o novo casal dão continuidade ao trabalho evangelístico em São Raimundo das Mangabeiras. O ano de 2020 é marcado pela proliferação do novo coronavírus, que impede a igreja de continuar se reunindo presencialmente, e surge a necessidade de adaptações para continuarmos fazendo a obra do Senhor, passando então a utilizarmos as mídias digitais para esse fim. Não obstante as lutas e dificuldades enfrentadas, podemos, como o profeta Samuel, afirmar em alto e bom som: até aqui nos ajudou o Senhor. É isso aí, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Nós iremos agora para o momento de louvor. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, aí na sua casa, na sua igreja, não sei onde você está nesse momento, mas Deus tem falado e há de continuar falando ao seu coração nesse momento. Está conosco aqui a minha filha Amanda, nos auxiliando aqui no louvor. Meu filho André está ali no teclado, né? Não tem como aparecer neste momento. Está conosco também o pastor Rael Campos, né? Pastor do Campus Balsas, nosso pastor também ali da congregação em Mangabeiras. E está conosco o irmão Arley, que está dando suporte aqui na Triunfo Informática, né? Isso, o Arley. Publicidades. Muito bem. É uma alegria imensa estar com vocês e podermos juntos louvar ao nosso Deus. Jesus prometeu vir e ele virá. É o que diz esse cântico. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais
mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Amém, amados irmãos, que mensagem tão atual e tão pertinente para os nossos dias. Dias de lutas, dias de sofrimento, mas o Rei está voltando. Nós vamos cantar uma outra música que fala do privilégio que nós temos de ser recebidos por este grandioso Rei. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, Seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim
nesta casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Amém, irmãos. Que grande privilégio é sermos acolhidos por este Deus tão grandioso. Apesar da sua glória tão grande, Ele nos ama. Amados, esse próximo e último cântico é um cântico que vai de encontro à situação que muitas pessoas estão vivendo. Nós temos notícias de que nesta pandemia, muitas pessoas estão passando por momentos de depressão, sofrendo de problemas emocionais, até pelo fato de estarem trancafiados em suas casas, né, sem esse contato social. Mas acima de tudo, eu quero dizer que falta Jesus Cristo no coração das pessoas. Esse cântico vai dizer que nós precisamos continuar crendo neste Deus que é todo poderoso. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti, creio em ti, que a nossa fé não sejam inúteis, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti, creio em ti. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou
e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Amém? Esta é a mensagem de Deus através da música. Mas agora nós vamos ouvir mais um depoimento de alguém também muito especial e que faz parte dessa história, claro. Ele é o presidente do Presbitério Sul do Maranhão, presidente também do nosso sínodo e pastor da segunda igreja presbiteriana de Balsas, e também por algum tempo ele nos pastoreou, nos auxiliou ali com atos pastorais em São Raimundo das Mangabeiras. Reverendo Jeremito com a palavra. Final de semana, a congregação presbiteriana de São Raimundo das Mangabeiras completará 10 anos de sua existência nessa cidade. E eu, como amigo do pastor João e do pastor Rael, presidente do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Balsas, não poderia deixar de participar desta festividade. Quero, em nome do Senhor Jesus, parabenizar a todos os amados irmãos que fazem parte dessa igreja tão maravilhosa, que cada dia vocês possam continuar dedicando sua vida a esse Deus que tanto ama e quer o melhor para cada um de nós. Que as bênçãos que o Senhor, nesses 10 anos, já tem derramado sobre a vida desta amada igreja, seja apenas gotículas daquilo que Ele ainda poderá fazer na vida de vocês. Permaneçam firmes, continuem dedicados, amem uns aos outros, sirvam com alegria na presença do Senhor. Meus parabéns pelos 10 anos de existência da congregação presbiteriana de São Raimundo das Mangabeiras. Quero deixar aqui o meu abraço também ao pastor João Sátiro, que é o guia espiritual, o anjo do Senhor, à frente dessa igreja tão maravilhosa. E também o meu abraço ao conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Balsas, na pessoa do seu presidente, reverendo Rael Filgueiras Campos. Que o Senhor abençoe a vida deste conselho, a vida do pastor Rael, a vida do pastor João e o trabalho maravilhoso e abençoado que essa igreja tem desenvolvido para a honra e glória do Senhor. Meus parabéns. Deus vos abençoe, meus queridos irmãos. Muito bem, retornamos agora. Agora nós teremos a mensagem da noite com o nosso pastor, reverendo Rael Filgueira Campos. Pastor, fique à vontade. Obrigado. Boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você que nos acompanha nesta noite, ou que está assistindo também depois. É uma alegria, grande alegria que nós sentimos em nosso coração de podermos celebrar a Deus e a Ele mesmo, né, entoando louvores, demonstrando a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito na vida desta congregação, como nós vimos no histórico ali, muito entrelaçado com a vida do missionário, com as lutas de sua família. Certamente nós temos ainda muitas outras histórias de o Senhor Deus trabalhando no coração de irmãos que estiveram abençoando esse trabalho e certamente o Senhor tem edificado muitas vidas na cidade de Mangabeiras por meio da sua palavra, por meio desse trabalho. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no texto de 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 9 versos. Não foi algo que foi pensado para a ocasião, né? Dificilmente eu tenho esse hábito de escolher um texto para uma determinada ocasião, porque eu acredito que o Senhor fala pela sua palavra, independente da ocasião. E o Senhor me trouxe até esse texto, né? Procurando uma passagem
E o Senhor me trouxe até aqui, eu creio que o Senhor tem algo a nos dizer pela sua palavra nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler todos os 9 primeiros versículos. Eu vou ler, você acompanha em sua casa. Leiamos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar, queridos? Santo e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede, de mesmo, ó Deus, ainda distantes, podermos, ó Pai, desfrutar deste momento de gratidão, de louvor, de adoração ao Teu nome, tendo, ó Deus, como motivo disto, o que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, a forma com que o Senhor tem conduzido o trabalho, a expansão do Teu reino, tem sustentado aos Teus servos que estão engajados, tem lhes dado tudo o que lhes é necessário, ó Deus, tem lhes dado contentamento e tem lhes dado forças, ó Pai, de pregar o evangelho do reino, de dar testemunho do que o Senhor tem feito e certamente, ó Deus, os inúmeros benefícios que o evangelho proporciona a todos aqueles que ouviram a mensagem. Nós te louvamos, ó Deus, porque isso é manifestação da Tua graça. O Senhor nos permite ouvir a Tua voz, o Senhor revela-se a nós, o Senhor nos dá a Tua palavra e hoje nós podemos, ó Deus, lê-la, ouvi-la e o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações por meio desta palavra. Por isso nós te rogamos, ó Deus, a ser misericordioso conosco, ser benevolente com o Teu povo, ó Deus, enche-nos, ó Pai querido, da alegria de podermos servir-te com o Teu Espírito Santo, ó Deus, avivando em nossos corações esse desejo ardente de conhecer a Ti e de Te fazer conhecido, ó Deus, por onde quer que estejamos. Abençoa-nos, ó Pai querido, abençoa todo o Teu povo, em especial, ó Deus, nos ensina pela Tua palavra, que esta porção das Sagradas Escrituras, ela encontre morada em nossos corações e que o Senhor mesmo, ó Deus, faça frutificar para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos aqui numa carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto e deve ser de conhecimento dos irmãos que esta igreja, a despeito de ser uma igreja que tinha muitos dons, não é? Haviam pessoas com dons de profetizar e inúmeros dons, na verdade. Era uma igreja que, a despeito da grande abundância de dons e de como o Espírito Santo estava agindo no meio daquele povo, era uma igreja com muitas dificuldades, né? Às vezes os próprios dons causavam divisões, causavam intrigas entre os irmãos. E o apóstolo Paulo precisou escrever a estes irmãos e a instruí-los para que então eles percebessem os seus erros. E nós encontramos aqui, meus irmãos, já de cara algo importante nesse texto. Mesmo as igrejas que são mais prósperas e têm abundantes dons, elas enfrentam dificuldades. Nós entendemos que o Senhor Deus nos amou, nos salvou, nos justificou em Cristo, mas
nós ainda temos o pecado que reside em nossa carne, então é natural que tenhamos esta luta constantemente contra o nosso pecado. O que o apóstolo Paulo vai nos dar a entender já no início do texto é que há uma distinção aqui entre estes irmãos. Ele desejou tratar estes irmãos ou falar a estes irmãos como se fossem espirituais, mas não pôde, porque eles eram crianças em Cristo. E a distinção é feita no alimento, não é? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Ora, meus irmãos, é evidente em você que faz parte de uma igreja, é membro do corpo de Cristo, que você tenha chegado à conclusão de que existem graus de desenvolvimento distintos dentro do rebanho de Deus. Isso não significa necessariamente tempo, tá? Não é apenas uma questão de eu sou membro de uma igreja há 10 anos, há 15 anos, não. O desenvolvimento, a maturidade certamente tem o tempo como um colaborador, mas não é o único vetor que contribui para o desenvolvimento. Estes irmãos, eles não são novos convertidos, e o apóstolo Paulo ainda os toma como crianças. Eles não amadureceram na fé. Eles não buscaram o conhecimento de Deus em profundidade. Eles ainda estão com os rudimentos na fé. Se você abrir a sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, você vai perceber o que o apóstolo Paulo diz e a relação que está entre este texto de Hebreus e o texto de Coríntios. Veja, diz o seguinte: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Perceba que a linguagem do autor aos Hebreus, ela se assemelha em tanto à linguagem do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Não é? A distinção entre aqueles que consomem o leite porque são crianças e aqueles que já são amadurecidos. E perceba que o versículo 14 de Hebreus vai dizer que este alimento sólido é para adultos e que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. Não é necessariamente, não é meramente uma questão de ter o conhecimento, mas certamente a maturidade é tanto ter o conhecimento como colocá-lo em prática. Não é? O amadurecimento ele é o conhecimento colocado em prática. Estes foram provados e certamente manifestaram a sua maturidade em meio às provações. Então, meus irmãos, nós estamos completando 10 anos de caminhada. Muitos chegaram agora, alguns adentraram o trabalho como crianças ainda, de fato, né? Pequenos, e perceberam o desenvolvimento do trabalho do Senhor nesta igreja. Mas a minha pergunta é, para você, que já chegou faz tempo, né? que foi criança neste trabalho, será que você ainda é uma criança no que diz respeito à fé? Ou você tem amadurecido, né? Tem posto em prática tudo aquilo que tem sido pregado, que tem sido ensinado, e por meio desta prática manifestado que de fato você é um adulto na fé. Não é? Nós sabemos que, por mais jovem que seja aquele que ouve o Evangelho, ele pode tornar-se mais sábio do que os anciãos, porque medita nos ensinamentos do Senhor, medita nos preceitos do Senhor, e nós vemos isso na palavra de Deus. Nós temos Timóteo, sendo jovem, e a quem é confiado o ministério da palavra, o ministério pastoral, e Paulo diz, torna-te exemplo e padrão dos fiéis. Mesmo sendo jovem, é possível sim que nós desfrutemos do conhecimento das profundezas, das verdades da lei de Deus. E perceba que aqui não é uma distinção entre um conhecimento superficial e algum conhecimento místico
que ele está vedado, que apenas alguns escolhidos podem ter. Não, é o mesmo conhecimento que está disposto para aqueles que iniciaram a caminhada e para aqueles que leem a mesma palavra. Mas a questão é a mesma doutrina sendo tratada de forma distinta, com mais profundidade. Não é? É conhecer a verdade de Deus, é meditar, é deleitar-se na palavra de Deus. Não é muito a questão do quanto você tem do conhecimento, mas é a questão de quanto a palavra tem a ti, de quanto ela toma o teu ser, de como as tuas atitudes elas são moldadas pela palavra, de como os teus pensamentos, de como as tuas decisões, de como a tua forma de falar, de como a tua forma de orar é impactada pela palavra. E esta sim é uma característica que denota maturidade. Irmãos, nós precisamos ansiar por isso, precisamos desejar por isso, né? Para que não seja, como diz o autor aos Hebreus, para que mesmo com tanto tempo, vocês que deveriam ser mestres, agora precisa que alguém vos ensine os rudimentos dos oráculos de Deus, a salvação pela graça, né? Os preceitos da lei de Deus. Vocês ouviram o Evangelho há bastante tempo. O missionário João tem pregado a palavra do Senhor, ele tem anunciado o Evangelho. Você tem se aprofundado neste conhecimento, tem meditado nesta santa lei, tem sido moldado por esta palavra. Então, de fato, meus irmãos, nós precisamos almejar isto, desejar isto. A igreja, ela padece nos nossos dias, padece pela ausência de homens aptos para ensinar, não falando apenas de pastores, né, de obreiros, mas especialmente homens aptos que manejam bem a palavra da verdade e ensinam dentro dos seus lares, e são modelos aos seus filhos, e vivenciam o Evangelho dentro dos limites dos seus lares. Meus irmãos, como isso faria grande diferença, não apenas na nossa sociedade, mas nas nossas igrejas, se nós deixássemos a infantilidade e adentrássemos a uma fé madura, a uma fé que se aprofundou no conhecimento e no amor pela verdade e que coloca esta verdade em prática. Então esta é uma primeira característica que nós observamos. Existe essa distinção entre cristão maduro e ainda criança, e nós precisamos caminhar para a maturidade. Nós precisamos desejá-la, buscá-la, e isso exige esforço, empenho e prática. Conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento na fé. Uma das características que é apresentada pelo apóstolo Paulo para demonstrar que de fato havia imaturidade na igreja são as contendas. Veja o que ele vai dizer no versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, ele está associando diretamente a infantilidade da igreja com a evidência de existir no meio dos irmãos ciúmes e contendas. E como isso era percebido? Ora, porque eles se dividiam em grupos e diziam, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu de Apolo. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? Não é evidente que vocês estão andando segundo homens? Perceba o que acontecia no meio desta igreja. Paulo planta a igreja. Apolo é um pregador que edifica a igreja após a passagem de Paulo por esta igreja. E eles se dividem em grupos. É terrível, mas é algo que acontece com muita frequência. Eu sou ovelha de fulano de tal e eu sou ovelha de ciclano de tal. Ora, a pergunta que o apóstolo Paulo é extremamente importante. Ele vai dizer, quem é Apolo? Versículo 5. Quem é Paulo? Quem são estes homens? É evidente que nós não fomos salvos por eles, que eles não morreram em nosso lugar, que nós não obtivemos redenção pelo sangue deles. Quem são eles? A resposta está em seguida, servos. Eles são servos, instrumentos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A igreja evangélica, ela tem cometido um erro já há muito tempo e continua cometendo, de que as ovelhas olhem para os pastores, os homens aos quais o Senhor lhes confiou, e se esqueçam de que esses mesmos pastores, eles servem
ao bom pastor. De que o rebanho, na verdade, não pertence a pastor Rael, a pastor João, a pastor Antônio, a pastor Jeremito. Não, o rebanho pertence a quem? O rebanho pertence ao Senhor, o rebanho é de Cristo. E estes homens, eles são servos, instrumentos de Deus para o bem do rebanho. Por que eu digo que isso se repete? Ora, porque quando o pastor A ou B, ele muda de lugar, automaticamente, muitas pessoas perderam até a sua salvação. Eles não congregam mais, parece que nunca foram crentes. Não é um problema com o pastor, com a igreja local, porque abandonaram a fé, inclusive. Não congregam em lugar nenhum. Então, irmãos, a questão é, nós pertencemos ao rebanho de quem? Será que nós estamos seguindo ao ensinamento de homens? Ou quando estes homens pregam, quando estes homens ensinam, nós podemos ouvir a voz de Cristo por meio das palavras dele? Eles são fiéis ao texto sagrado e então a voz de Cristo se faz ouvir no meio do rebanho? Meus irmãos, Paulo, Apolo, eles são servos e certamente terão do Senhor o seu galardão, mas o rebanho, a igreja, é de Cristo. Nunca jamais pastor, lá na sua igreja. Quando a pessoa me diz isso, já me dói o coração. A igreja não é... Pastor, você me aceita lá na sua igreja? Eu digo, na minha não. Mas a igreja é de Cristo. A igreja pertence ao Senhor. Se você quer seguir, trilhar o caminho de Cristo, guardar os preceitos de Cristo, viver como Cristo ensina, nós vamos caminhar juntos nesse sentido. Mas a igreja não pertence a homens. Por mais que um tenha plantado, outro tenha regado, quem deve ser louvado? Quem deve ser reconhecido como o soberano sobre a igreja? É aquele que dá o crescimento. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ora, eles são instrumentos que por meio deles o Senhor concedeu que cada um tivesse conhecimento da verdade. Ele vai dizer, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. O crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, meus irmãos, quem deve ser louvado se hoje nós devemos nos regozijar e nos alegrar? É porque o Senhor abençoou esta igreja e este trabalho que Ele ama, porque lhe pertence, e certamente abençoou o seu servo que esteve à frente desse trabalho, como um servo, sim. O sustentou, o amou, em momentos em que o próprio coração chegou a duvidar, a estremecer, o Senhor sustentou. Mas Ele é o que dá o crescimento e sustenta tanto a igreja como o obreiro, como o servo, como este que é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo. É aqueles que têm um galardão. O versículo 8, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E é isso que os irmãos precisam entender a respeito do trabalho de plantação e do crescimento do reino de Deus. Nós trabalhamos para um Senhor, o próprio Deus. Não é o desenvolvimento da nossa congregação local, o desenvolvimento da nossa igreja, o nosso maior anseio. Nós não queremos ser notáveis, nós não queremos receber grandes salários, nós queremos seguir a Deus, fazer a sua vontade. O galardão quem dá é Ele, como quem sustenta e quem chamou também foi Ele. Então nós buscamos a glória deste Deus. Nós buscamos então que o Senhor nos encontre como obreiros aprovados, que não tenhamos do que nos envergonhar e que manejemos bem a palavra da verdade. Este é o desejo daqueles que servem a Deus. E as igrejas precisam olhar para estes homens desta mesma forma. E olhar para a igreja como sendo, de fato, um produto do trabalho soberano e amoroso de Deus, que dá ao servo, dá o crescimento, desperta a fé nos corações e levanta pessoas para servir-lhe, para adorar-lhe, para pregar o evangelho juntamente com o obreiro, com a sua família. Não é? E, meus irmãos, estes são vocês. Deus tem trabalhado na congregação, e a congregação, não se engane,
não é o prédio, né? Não são os tijolos, não são o terreno, não é o prédio de educação. Isso apenas são lampejos da graça de Deus que Ele nos deu, são benefícios que Ele nos dá, mas a principal obra o Senhor Deus tem edificado na vida e no coração de cada um de vocês. O apóstolo Paulo vai dizer: ora, nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. O Senhor tem em nós o seu trabalho. Nós somos a lavoura, o campo onde Ele semeou e certamente há de colher. E como um campo, como uma lavoura, nós precisamos dar bons frutos. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos vivenciar o Evangelho de fato. Buscar a maturidade na fé. E, meus irmãos, é esta a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite. Como povo de Deus, certamente a congregação em Mangabeiras, como também a igreja, a primeira igreja aqui em Balsas, todos os irmãos que nos ouvem de todos os lugares, o Senhor, Ele nos chamou para a sua própria glória. Nós precisamos buscar o desenvolvimento, a maturidade, o aprofundamento no conhecimento de Deus e da sua palavra, e precisamos também entender que, a despeito dos homens fiéis que o Senhor tem colocado à frente do seu povo, nós servimos a Deus. Nós somos rebanho dele. Não é? Por que isso é importante, meus irmãos? Porque, veja bem, você acha que um pastor ele pode falhar? Você acha que um pastor ele pode faltar? É certo que pode. Quantas pessoas não dizem: eu já fui crente, né? Mas o meu pastor fez isso, fez aquilo outro, e abandonou a fé. Mas ele foi crente em quem? Pastores são homens, são falhos, erram, pecam, precisam também de amparo, de graça, de perdão, muitas vezes. Não ser escrachados como se não tivessem nenhuma serventia ou solução. Mas o problema está em grande parte dos irmãos colocarem a sua fé no pastor ou na igreja e não no Senhor. Quem é Paulo? E aí você fala: quem é Paulo? Paulo é apenas o maior escritor do Novo Testamento e o maior missionário do primeiro século. E um homem que viu a Cristo glorificado. Quem é Paulo? Ele vai dizer: um servo. Por maior que seja os benefícios e a glória que o Senhor tem lhe conferido, ele é um servo. Que nós tenhamos a mesma alegria de poder afirmar: quem é você no reino de Deus? Quem é você na igreja em que você congrega? Que nós possamos afirmar com a mesma alegria: um servo. Um servo nas mãos daquele que é o dono da igreja, daquele que sustentou e vai continuar sustentando, daquele que ama e que há de fazer esta igreja perseverar até o último dia. Que nós sejamos estes servos e aguardemos do Senhor o nosso galardão. Às vezes não vai chegar aqui o que você espera nessa terra, não. Paulo conseguiu o quê? Com toda a sua vida de plantação de igreja. Ele conseguiu cadeia e morte. Mas você acha que foi esse o prêmio do apóstolo Paulo? Não, o seu galardão está nos céus. Que nós possamos buscar também, guardar para nós tesouros nos céus. Servir a Deus com alegria e buscarmos a sua glória nesta terra. Este é o meu desejo para todos vocês que nos ouvem, que têm caminhado, que possam almejar ardentemente a amadurecer a fé de vocês e ser instrumentos úteis na mão do Senhor, para o bem da congregação. A congregação, ela depende especialmente de vocês, como eu disse, não é o prédio, são as pessoas. À medida que vocês amarem a Deus e conhecerem a Deus, Ele há de abençoar abundantemente a vida desta igreja, por meio de vocês e da sua palavra. E isso precisa ser firmemente guardado em nossos corações. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor olhou para cada um de nós com graça e enviou sim servos teus para nos anunciar o Evangelho, para nos tirar da morte para a vida. Mas isto é prova do teu amor, é demonstração do teu poder, é manifestação da tua graça.
e que mesmo, ó Deus, que nós sejamos gratos e honremos os teus servos, nós nunca nos esqueçamos que a própria existência deles é prova do teu favor para conosco, do teu amor para conosco, e que o Senhor, ó Deus, é quem despertou em nós, nos deu a fé, abriu os nossos olhos, nos deu vida. E de Ti, ó Deus, nós obtemos todas as graças que nos são necessárias, e que é o Senhor que nos apacenta e que nos sustenta, e que nas Tuas mãos, ó Deus, nós somos edificados. Ó Pai querido, isso não significa que isso não exige esforço algum de nós, mas move-nos, ó Deus, os nossos corações, fortalece as nossas mãos, que nós possamos ser provados por Ti e coloquemos, ó Deus, o conhecimento que o Senhor nos tem dado em prática e alcancemos maturidade e corações gratos, ó Deus, e que o nosso testemunho ele seja um testemunho de servos que verdadeiramente Te amam e que, como o campo do Senhor, lavoura do Senhor, nós possamos também frutificar e que o Teu nome seja conhecido, ó Deus, onde quer que nós estejamos. Ó Pai, esta convicção nos move a trabalhar, nos encoraja a pregar e a edificar o reino do Senhor, porque nós sabemos que é o próprio Senhor quem dá o crescimento. Nós plantamos, regamos, mas o Senhor é quem dá o crescimento. Abençoa, Pai, este Teu povo. 10 anos de caminhada, vidas que foram transformadas. Muitas pessoas, ó Deus, que ouviram o Evangelho. Algumas, ó Deus, estão afastadas, distantes. Despertem seus corações, ó Deus, que eles retornem aos Teus caminhos. Que nós possamos juntos servir ao Senhor. Abençoa, Deus, este povo que tem servido ao Senhor com fidelidade nesta congregação. O Teu servo, ó Deus, Pastor João, que tem abençoado estes irmãos com a pregação da palavra e que tem sido sustentado pelo Senhor. Abençoa-lhe, ó Deus, abençoa a sua família. Dá-lhe, ó Deus, sabedoria da parte do Senhor. Que ele continue, ó Deus, sendo um instrumento aprovado em Tuas mãos. E que o Senhor esteja, ó Deus, dirigindo os seus passos para a glória do Teu nome, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Isso aí, meus amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto de ação de graças. Daqui a pouco, antes de finalizar, ainda gostaria que o pastor Rael finalizasse, na verdade, impetrando a bênção apostólica, mas nós queremos aproveitar esta oportunidade ainda para agradecer. Eu sou grato imensamente ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos sustentado, nos capacitado e que tem feito a sua obra prosperar. Eu quero agradecer de antemão, pastor, e quero até comunicar aqui também de primeira mão, mudando agora a coisa. Este ano é o nosso último ano à frente daquele trabalho ali em Mangabeiras, né? Em fevereiro, como relatei aqui no histórico, fez 10 anos que nós chegamos a esta cidade e nós pretendemos completar aqui 11 anos, né? Estar com os irmãos aqui até fechar esse período. E eu quero manifestar a minha gratidão ao conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Balsas, né? Hoje presidida pelo pastor Rael. Na época que eu vim para cá, era presidida pelo pastor Campos, progenitor, é o pai do pastor Rael, né, nosso amigo, e nos trouxe para esse desafio. E um detalhe importante, e isso aumenta ainda mais a minha gratidão, durante todo esse período, essas lutas que nós aqui relatamos, de vez em quando eu chegava para o pastor Campos e dizia assim, pastor, eu vou embora, a coisa está ruim, tá? E ele dizia assim, segura aí, rapaz, esfria a cabeça, vamos orar, né? E a coisa ia se apertando, se afunilando, e eu de vez em quando chegava para ele e ele me dava uma injeção de ânimo, segura, vamos orar, não se preocupe. E de fato era Deus falando através dele, porque quem determina o tempo, meus amados irmãos, é Deus, não é o homem, não são as lutas e tribulações. Então quero agradecer ao conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Balsas, na pessoa do pastor Rael. Quero agradecer ao Presbitério Sul do Maranhão, né, na pessoa do pastor Jeremito, que também
sempre foi um grande incentivador nosso, sempre teve palavras de conforto, de consolo e de fortalecimento para nós. Quero agradecer, não poderia deixar de falar também que esse trabalho foi uma parceria da primeira Igreja Presbiteriana de Balsas com a Junta de Missões Nacionais. Durante 6 anos, a Junta de Missões foi parceira nossa nesse empreendimento. Então, a nossa gratidão também à Junta de Missões Nacionais e a nossa gratidão a você que está conosco, que esteve conosco durante toda essa live, você que tem orado por nós. Quero convidar você, aqueles que puderem, né, estar conosco. Claro que nós ainda estamos nessa questão de limitação, de espaço e tal, por conta da pandemia. Mas amanhã teremos a continuação dessa festa, culto solene ao Senhor, culto de ação de graças, amanhã às 7h15, ali na nossa Igreja Presbiteriana, em São Raimundo das Mangabeiras. Então essas são as minhas palavras finais. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma alegria muito grande, um prazer imenso mesmo poder estar aqui com vocês nesta noite. Pastor Rael vai impetrar a bênção apostólica. Dizer aos irmãos também, de Mangabeiras, que infelizmente no dia de amanhã não vou poder estar com os irmãos, mas o presbítero Hiroyuto e sua família estarão representando, né? Ele que é o nosso decano dentro do conselho, estará nos representando, e no domingo que vem, pela manhã, com a graça de Deus, nós retomaremos aí a ceia do Senhor, como há muito tempo nós estamos privados, né? Mas o Senhor nos permitir, no próximo domingo, eu estarei com os irmãos para poder dar aquele abraço, vê-los presencialmente e também estar trazendo a mesa do Senhor para os irmãos. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus congregado, desde agora e para todos sempre. Amém. Uma boa noite, meus amados irmãos, e que Deus os abençoe.